Eu estou, e estou certo que outros também aqui estão, totalmente empolgado com a leitura da Bíblia. Leitura regular, leitura sistemática, leitura segundo um plano. E, cabendo-nos ler o Evangelho de Mateus, começamos a semana que terminou e vamos continuar agora a segunda parte. Eu estou realmente deslumbrado, extasiado com este Evangelho. E é certo que talvez em 2024, quando eu for ler de novo, isso vai outra vez acontecer, porque a Bíblia é um livro sempre novo. Não há chance de você ler a Bíblia e achar que já leu. Você está lendo de novo, é coisa fresquinha. E o Evangelho de Mateus se caracteriza por ser chamado de o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho em que mais fortemente essa ênfase ao Reino de Deus é dada. Só que eu me pergunto se essa expressão Reino de Deus, uranos theos, em grego, nós compreendemos. Eu ouso dizer que se alguém lhe perguntar na rua, na escola, no trabalho, o que é o reino de Deus, que nós não saibamos responder. Eu estou aí incluído. Já estudei esse assunto, o reino de Deus, já li dezenas de livros sobre o reino de Deus. Talvez eu possa dizer para mim, mas explicar isso é uma operação bastante difícil, porque evoca conceitos, história. Estou dizendo isso porque essa é uma expressão chave. O Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino de Deus. Mas o que é o Reino de Deus? E aí eu me preocupo com as palavras reino. Quem de nós aqui, por exemplo, sabe o que é um reino? Eu estava lendo ontem o jornal Estado de São Paulo e ele traz um comentário que ele faz ao decreto da princesa regente, são as palavras que no dia 13 de maio de 1889 extinguiu, 1889, obrigado, pessoal que é muito rápido, a escravatura no Brasil. Nem assim eu acertei, né? E aí, o texto, escrito no dia 15 de maio, celebra então o fim da escravatura no Brasil, nomeia as pessoas que foram responsáveis por aquele processo e define então que agora era hora de os liberais, os conservadores e os republicanos se unirem para a construção de um novo país agora sem escravos. Por que republicanos? Porque havia um rei, era um reino. Então, naquela época, falar em reino de Deus, as pessoas entenderiam, comparariam, inclusive. Mas hoje, rei que a gente tem no nosso imaginário é uma rainha, a da Inglaterra. Então, já é uma expressão que não nos fala, que não nos alcança. Eu sei que isso pode horrorizar alguns irmãos. Alguns, vírgula, irmãos, e alguns sem a vírgula, irmãos. Porque nós estamos acostumados com essas palavras, com essas expressões. Mas nós tivemos a missão que nos foi confiada por Deus de comunicar essa palavra às outras pessoas. E se para comunicar essa palavra às outras pessoas, nós temos que explicar, já complicou. Então essa palavra tem que ser muito clara, de tal modo que a pessoa ouça e compreenda. Pode até não aceitar, não concordar, mas compreenda o que está sendo dito. Por essa razão, eu imagino, eu acho,
eu concluo, eu proponho que o Evangelho de Mateus é o Evangelho da graça de Deus. Porque o que é o reino de Deus? Arrependam-se e creiam, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se por quê? Porque a graça de Jesus chegou. A cruz trouxe o perdão para todos nós. Entendo então que é muito mais aceitável que nós falemos no Evangelho de Mateus como sendo o Evangelho da graça de Deus, que nós recebemos se nós nos arrependemos dos nossos pecados. Com isso eu estou dizendo que o Evangelho de Mateus registra as mensagens de Jesus que nos convidam a pensar na ética, no comportamento, no conjunto de atitudes que o Evangelho da graça de Deus nos impõe, demanda de nós. Mas antes de fazermos isso, temos que dar um outro passo. Eu lhe convido então a abrir em Mateus 11, 25 a 26, onde nós temos uma oração. Nós temos que compreender que a origem do Evangelho é absolutamente divina, é transcendental. O Evangelho não é um conjunto de conhecimentos e saberes de um homem muito iluminado, um cara genial, chamado Jesus de Nazaré. Não. Houve outros homens geniais, mas Jesus foi genial, sem dúvida alguma, mas ele era divino. Então, a mensagem que ele traz tem sobre nós uma autoridade, diferentemente de outras mensagens que são bonitas, interessantes, verdadeiras, inclusive, nem todas é verdade. Mas aqui nós estamos diante de uma palavra, de uma comunicação, de um conjunto de valores cuja origem é divina. E Jesus então diz assim, 11, 25 a 26 de Mateus: eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te agradeço por mostrares como fazes, não a pessoas cheias de sabedoria humana, mas a pessoas simples como estes que enviei. Ah, Senhor, que alegria tu me dás. É o que está na sua Bíblia aí, só que numa versão um pouco diferente. Quando Jesus então envia os seus discípulos, inclusive trazendo um longo conjunto de ensinos de como deviam pregar, como deviam se portar diante da aceitação e da rejeição deste Evangelho, ele diz a eles: olha, o que vocês vão ensinar, o modo como vocês vão viver, tem uma origem celestial. Veio tudo do meu Pai, eu agora transmito a vocês. Mas não podemos perder a perspectiva transcendental do Evangelho. Dito isto, eu quero lhe chamar então a retornar um pouquinho ao capítulo 5 deste Evangelho. E aí nós encontramos uma expressão de uma riqueza imensa neste evangelista. É a frase: eu, porém, lhes digo. Nenhum outro sábio ousou tomar o conhecimento que a sua civilização ou cultura tinha e dizer: eu, porém, lhes digo. Jesus disse: eu, porém, lhes digo, precisamente porque aquilo que ele dizia era de origem divina, como ele era de origem divina. Se você começar a ler a partir dos versos 20,
você vai observar que há um detalhe literário extraordinário. Jesus diz assim: eu, porém, lhes digo, no plural. Mas o segundo pensamento ele faz no singular. E eu fiquei pensando, por que Jesus faz isso? Porque ele complica a nossa vida ao estudar o texto. Ele fala vocês e agora ele fala você. É porque o Evangelho, ele é para todos. Mas ele é real quando ele está presente na sua vida. Há um Evangelho que nós cremos, afirmamos, e há aquele Evangelho que nós assumimos como sendo nosso. Por isso ele diz, eu, porém, lhes digo, e depois ele fala, eu lhe digo. Plural e singular. Plural é a igreja. Singular sou eu. Singular é você. Eu lhes digo, eu lhe digo. Jesus está nos mostrando então que o Evangelho não é apenas para os outros, é para cada um de nós. E aqui eu quero então lhe convidar a que nós percorramos alguns desses elementos e eu vou ler na paráfrase que eu preparei, mas você pode acompanhar tranquilamente na versão que você usa, seja ela qual for, NAA, como a que eu uso, ou qualquer outra versão que você usa. E eu então escolhi lermos a partir do verso 21. Alguns ensinos de Jesus que deixam bem forte esse eu, porém, vos digo, e aqui vou usar então o substantivo que imaginei, a radicalidade deste ensino. Jesus é radical. A mensagem de Jesus é radical. O Evangelho é radical. Escrevi um texto ontem à noite sobre a bem-aventurança dos limpos de coração ou a bem-aventurança dos puros de coração. Eu já tinha feito um antes, mas achei que não tinha ido ao cerne da questão. E basicamente o que é ser puro de coração? Ou limpo de coração? A imagem que me veio, que eu usei e fiz outras também, é a seguinte: uma empresa faz ações em defesa do meio ambiente. Lindo! Que bom que todas as empresas fizessem. Mas por que ela faz? Qual a razão pela qual ela faz? Talvez seja para defender o meio ambiente. É uma intenção pura. Mas talvez seja para aumentar os seus lucros. É uma intenção impura. A gente não pode julgar. É a empresa que sabe. De igual modo, uma igreja, quando distribui uma cesta básica, qual é a sua intenção? Alimentar os famintos? Ou trazer esse beneficiário para a igreja? Qual é a intenção? Há que haver um encontro, um acordo entre a intenção daquele que dá e daquele que recebe. Porque se aquele que recebeu como uma cesta básica, mas foi entregue como vem à nossa igreja, há uma dissonância, não há pureza de coração. Quando você elogia alguém, por que você elogia? Primeiro,
porque a pessoa realmente fez algo sensacional, estou aqui elogiando. Segundo, ele vai me retribuir um dia, da minha vez, ele vai me elogiar também. O meu elogio não teve limpeza de coração, não foi puro. Estou ilustrando isso para mostrar a radicalidade dos ensinos de Jesus. Vamos então, primeiramente, basicamente a um tema que nós encontramos em 5:21. Vocês ouviram o que dizem as Escrituras sobre a raiva? Está escrito em Êxodo 20:13, não mate. Vocês sabem que quem matar será julgado por um tribunal. Eu, porém, vou mais além. O eu, porém, lhes digo, eu entendi que o melhor sentido para nós seria: eu vou mais além. Eu não nego o que foi dito, mas eu vou mais além. Quem ficar com raiva de outra pessoa terá que enfrentar o tribunal. Enfrentará também o julgamento de quem xingar outra pessoa. Afastou-se completamente de Deus aquele que tratar o outro com desprezo. Assim, se você estiver no templo para levar uma oferta e se lembrar que alguém está com raiva de você, saia dali, vá reconciliar-se com aquela pessoa e só então volte para entregar a sua oferta. Havendo alguma contenda, chame o adversário e faça um acordo com ele antes de chegarem ao tribunal. Não se deixe dominar pela raiva. Evite que ele convença o juiz de que você está errado e você venha a ser condenado e levado para a prisão. Se for condenado e preso, terá que cumprir toda a pena. Evite que isso aconteça. É um ensino totalmente radical. Não comporta meias verdades, não comporta esconder-se atrás da religião, das boas maneiras. A raiva não precisa ser realizada. A raiva não precisa encontrar resultados negativos no corpo ou na alma do outro. Se a raiva faz parte da minha vida, eu tenho que erradicá-la. É radical. Jesus é radical. Versos 27 a 30. Vocês ouviram o que está nas Escrituras sobre a fidelidade conjugal em Êxodo 20:14, não adultere. Eu, porém, vou mais além. Se você olhar para uma mulher que não seja sua esposa e a desejar, é como se tivesse adulterado com ela. Ô Jesus, assim fica muito pesado, né? Mas ele é radical. Jesus é radical. E Jesus é radical porque ele sabe que se o desejo continuar habitando no nosso coração, lembram de Davi? Nós vamos dar um jeito de realizar o desejo. Ninguém resiste ao desejo, a menos que o erradique. Se ele continuar lá, ele vai acontecer. Então, corte o mal pela raiz, diz Jesus. Por isso ele é radical. Aí ele tem uma expressão difícil de entendermos e que eu parafraseei assim: portanto, se os seus olhos levam você a pecar, pare de olhar. É melhor não enxergar do que ser condenado ao inferno. Se forem as suas mãos que levam você a pecar, pare de usá-las. É melhor não usar as suas mãos do que ser condenado com elas ao inferno. Jesus, com a sua radicalidade, está nos falando do desejo e está mostrando então que os nossos sentidos, os nossos órgãos do nosso corpo são os meios pelos quais os desejos que estão no coração se realizam. Isso se aplica a diferentes áreas da vida.
é radical. Versos 31 a 32, Jesus diz: ainda sobre o casamento, vocês ouviram o que está escrito em Deuteronômio 24:3. Aquele que não quiser continuar casado, conceda o divórcio à sua esposa nos termos da lei. Eu, porém, vou mais além. Quem rejeitar a sua esposa sem que ela tenha cometido relações sexuais ilícitas, obriga-se a casar com outro. Desculpe, vou reler. Quem rejeitar a sua esposa sem que ela tenha cometido relações sexuais ilícitas, obriga a se casar com outro e assim adulterar, já que não está ela legalmente divorciada. De igual modo, aquele que se casa com a mulher rejeitada, mas não devidamente divorciada, comete adultério também. Jesus está aqui falando de um relacionamento conjugal que, no contexto daquela época, era completamente desigual. O homem podia tudo, a mulher não podia nada. E Jesus diz: o que vale para um, vale para outro. Se uma mulher, então, é rejeitada e se une a outro, ela comete adultério. Mas se o homem também rejeita a sua mulher e se une a outra, também comete adultério, a menos que estejam legalmente separados. Isto é, nesse caso específico, o homem deu uma carta de divórcio e a mulher está livre para tocar a sua vida, sem aprender a si. Jesus é radical. 33 a 37. Vocês ouviram o que também foi dito aos nossos antepassados em Levítico 19:12. Não façam juramentos falsos, mas sejam fiéis diante de Deus no que prometeram. Eu, porém, vou mais além. Jamais façam juramentos usando o nome do Deus eterno, que tem vontade própria. Jamais façam votos apresentando o céu ou a terra como testemunha, que não estão sob controle seu, mas de Deus. Jamais jurem pela pátria, porque você não tem como cumprir. Não use esse tipo de recurso. Fale sempre a verdade, apenas a verdade. A mentira é de inspiração maligna. Jesus é radical. Em todas as culturas é comum, em todos os tempos, eu juro por Deus ou qualquer outra expressão que eu estou falando a verdade. Se você está falando a verdade, não precisa jurar. Nós, quando nos casamos, alguns de nós aqui nos casamos, fizemos um voto, que é um tipo de juramento. Por exemplo, eu serei fiel a você na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até ficar doente o cônjuge ou pobre o cônjuge. Mas eu era muito jovem quando fiz essa promessa. Sim, mas você fez obrigado? Você fez amarrado? Então está valendo. É isso que Jesus Cristo diz: se você fez, cumpra. Então não faça, mas se fizer, cumpra. Jesus é radical. E nos coloca então o grande tema da mentira. Nossa sociedade, nossas relações comerciais, por exemplo, são todas baseadas na mentira. O que é a fama? Uma mentira. Interessante que às vezes vê uma pessoa que fez algo totalmente desatinado na sua vida e antes nós vimos as fotos dele no Instagram, sorridente, feliz, cantando. No dia seguinte tira a sua própria vida, porque era tudo mentira. Nós vemos empresas que arrotam
amor pelos seus empregados, nem chamam de empregados, chamam de colaboradores. E os oprime como escravos. Mas até ganham títulos de empresas solidárias, baseadas na mentira. Claro que há empresas que são isso que dizem ser, mas muitas não são o que dizem ser. E quando nós mentimos, nós somos agentes de Satanás. Eu sei que é um pouco forte isso, mas estou à vontade. Foi Jesus quem disse, porque a mentira é de procedência maligna. Quando nós mentimos, estamos servindo a Satanás. O Evangelho é radical. Não tem meia verdade. É verdade. E os fins não justificam os meios. Para alcançar tal fim, eu vou mentir. Não está a serviço de Jesus quem mente, mas a serviço de Satanás. Tem que ficar claro para nós isso. Isso lá em casa eu não posso mentir, gente. No meu trabalho eu não posso mentir. Eu não posso bater o ponto e não entrar, por exemplo. É mentira. E quando eu minto, eu estou a serviço de Satanás. Por mais louváveis que sejam as minhas intenções, não há intenção louvável na mentira, porque não vem de Deus. Versos 38 a 42. Vocês ouviram o que também foi dito, como lemos em várias passagens dos primeiros livros da Bíblia: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vou mais além. Não revidem os que lhe fazem o mal. O termo é uma tradução mais comum, não resistam ao mal. Não resistir ao mal nos dá uma impressão que nós concordamos com o mal. Então eu penso que a melhor maneira de dizer isto é não revidar. Não revidem os que lhe fazem o mal. Assim, se alguém atacar a sua honra em público, não lhe devolva os insultos. Aqui eu estou parafraseando: se alguém lhe der um tapa na face, dê-lhe a outra face. A minha pesquisa indicou que esse tapa era um tapa de humilhação, não um tapa de propósito propriamente em si violento, mas era uma maneira de expor a pessoa ao ridículo em público, porque em todas as épocas a honra é algo de grande valor para cada pessoa, era desonrá-la em público. Então, entendo que a melhor maneira de dizer é: se alguém atacar a sua honra em público, não lhe devolva os insultos. Ah, difícil. Mas é o Evangelho. O que eu posso fazer? É radical. Porque você sabe, quando a gente devolve um insulto, a pessoa nos disse 5, nós devolvemos 10. E aí é uma espiral que não tem fim. Se alguém lhe exigir a roupa simples que você usa no dia a dia, faça mais. Dê-lhe também a roupa que você usa para se agasalhar à noite. Nesse tempo de Jesus, as pessoas usavam comumente uma túnica, uma roupa simples, uma túnica, hoje diríamos uma bata, algo similar assim, não é? Quase que um avental. Mas de noite, eles usavam a capa para se agasalhar. Nessa região faz frio alguns meses por ano, então a capa era o seu cobertor. Era algo necessário, essencial, indispensável para ele, ou até mesmo para um tempo mais de inverno,
mas de chuva ao relento. Então alguém podia me dar uma túnica. Jesus disse, então, dê não só a túnica, mas também a sua capa. Se alguém forçar você a carregar as coisas dele numa viagem a pé, faça mais, leve a bagagem dele até o fim do percurso. Andar a 2ª milha, porque os soldados romanos tinham o hábito horrível de pegar um judeu lá na terra de Israel e mandar carregar a mochila dele, mochila militar dele. Então, leva mais 1 quilômetro para mim aí, 2 quilômetros para mim sair. Você é judeu mesmo, não vale nada. Eu sou romano, sou superior, sou positivo. Você que é burro de carga, leva aí. Mais ou menos assim. Aí Jesus disse, não leva só um pouquinho ali na frente. Leve toda a viagem dele. Se alguém lhe pedir dinheiro emprestado, não lhe seja indiferente, ao contrário, seja generoso para com ele. O evangelho é radical. O que a gente pode fazer tendo aceito esse evangelho? Só uma coisa, procurar viver este evangelho. Por último, versos 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito em Levítico 19, 18 e 26, 7. Amem o seu próximo e odeiem seus inimigos. Aqui um pequeno parênteses. Nenhuma Bíblia que você consultar vai lhe dar essa segunda referência. Então eles acham que Jesus falou em geral, mas eu acho que Jesus não fala as coisas em geral. Se ele disse que os antigos disseram, os antigos disseram. Então eu fui pesquisar e achei então em Levítico, ele fala, persiga os seus inimigos, odeie os seus inimigos. Então, registrei isso. Eu, porém, vou mais além. Jesus, então, termina a sua mensagem sobre os nossos relacionamentos, dizendo assim, amem os seus inimigos. Orem pelos que lhes perseguem. É desse modo que vocês mostrarão que são realmente filhos do Pai Celeste. Afinal, Deus ama tanto os bons quanto os maus. Difícil, né? Eu sou legal, né? Então Deus me ama. Eu sou um camarada fiel. Deus me ama. Eu sou show, né? Eu sou 10. Deus me ama. Mas Jesus diz que Deus me ama, é verdade. Mas ama também que não é tão bonzinho quanto eu. Ama os maus. Providenciando sol e chuva para ambos. Que grandeza há em amar aqueles que os amam. Os coletores de impostos, que vocês tanto desprezam, fazem o mesmo. Quando vocês saúdam seus amigos, estão fazendo o que todos fazem. Até os descrentes fazem isto. Diferentemente, imitem o perfeito Pai Celeste de vocês e demonstrem que são espiritualmente maduros. Todos estes ensinos aqui, começando no versículo 21 do capítulo 5, até o seu final, se inscrevem nessa categoria do eu, porém, lhes digo, ou como eu escrevi aqui, eu, porém, vou mais além. Não dá para nós pensarmos o que nós pensávamos antes de nos arrepender. O nosso pensamento não pode ser o mesmo. Os nossos relacionamentos não podem ser da mesma qualidade, do mesmo nível. Porque os antigos a que Jesus se refere é aquela ordem que nós vivíamos antes de conhecermos a Jesus como Senhor e Salvador. Agora as coisas têm que mudar. O senso comum, olha, o certo é isso, aquilo, não serve mais para nós.
a menos que esse senso comum esteja de acordo com os ensinos de Jesus. Isso se aplica, portanto, a todas as áreas da nossa vida. Se aplica a quando nós estamos com raiva. As regras que prevalecem, nós sabemos. Mas as regras que nos devem motivar a um outro tipo de relacionamento, só Jesus as apresenta para nós. Isso se aplica à nossa fidelidade moral, sexual, emocional. Nossos relacionamentos mais profundos uns com os outros. Nossa intenção, cuidado com o que o desejo pode fazer conosco. Isso se aplica a compromissos que firmamos e que desfazemos na maior cara de pau. O vulgo diz: está bom para você? Está bom para mim. Não. O que está bom é aquilo que foi previamente combinado na presença de Deus. É isso que vale, não a circunstância, não tem atenuante. Isso se aplica ao momento da justiça, como nós chamamos. Que justiça, no fundo, é o nome que nós damos à vingança. Jesus diz: não se vinguem, jamais se vinguem, jamais revidem. Fácil. Dificílimo. Amar os inimigos. Bem, tem muita gente que você gosta e que também gosta de você. Você dá presente, você ora, intercede. Mas, gente, isso todo mundo faz. Até quem não é crente faz isso. Jesus é radical. Fique tranquilo, estou bem, viu? Muito bem. Sei que não pareço, mas estou ótimo. Por isso, o coro masculino vai cantar uma música que diz no seu título, que fala tudo já. Nem precisa cantar, só o título, tá bom? Estou decidido. Precisa cantar? Essa é a questão nossa, né? Estou decidido a viver segundo o Evangelho da graça de Deus. Gente, depois você leia mais o resto do Evangelho, se você não leu. É tremendo. É terrível, posso até dizer assim. Mas eu estou decidido que é o meu Evangelho. Não é o Evangelho lá, é o meu, é esse que eu adotei. Vamos então ouvir e nos inspirar.